Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante. Uma jornada que acontece debaixo dos nossos pés, quase sempre invisível. Vamos seguir o caminho secreto da água, desde o instante em que ela cai como chuva e toca o solo, até se transformar no recurso vital que sustenta tudo ao nosso redor. Bom, tudo começa com uma pergunta bem simples, daquelas que a gente quase nunca para pensar. Para onde vai a água da chuva depois que ela some da superfície? A resposta, olha, nos leva a uma viagem incrível por um mundo oculto e totalmente interligado. Então, para a gente entender essa jornada, a gente precisa conhecer o cenário onde tudo acontece. E esse cenário é a bacia de drenagem. É ela que organiza toda a dança das águas nos continentes. Mas o que é exatamente uma bacia de drenagem? Às vezes a gente ouve o termo bacia hidrográfica, né? É a mesma coisa. Imagina uma área de terra cercada por morros e serras que funcionam como bordas naturais. Pois bem, qualquer gota de chuva que cair dentro dessa área, não importa onde, vai inevitavelmente escorrer para um ponto em comum, um rio principal ou um lago. É legal pensar nela como um sistema vivo, sabe? Lá no alto, nas partes mais elevadas, ficam os divisores de água que separam uma bacia da outra. E lá embaixo, nos vales, correm os rios, que são como as veias desse sistema, coletando e transportando a água. É uma arquitetura da natureza que conecta cada pedacinho da paisagem. E aqui vem uma das partes mais incríveis: a conexão oculta. Aquele rio que a gente vê correndo na superfície não é uma coisa isolada. Na verdade, ele é a parte que transbordou do lençol freático. É como se o rio fosse a pontinha de um imenso reservatório subterrâneo que veio à tona. Lagoas, brejos, tudo isso é, também, uma manifestação dessa mesma água que está sob a terra. E as encostas dos morros? Elas são as áreas de recarga, onde a chuva entra no solo e vai abastecendo todo esse sistema. A partir do momento em que a água começa a infiltrar no solo, a jornada dela muda completamente. Ela entra numa espécie de laboratório subterrâneo, uma verdadeira alquimia, onde a própria terra vai transformá-la, dando a ela uma identidade química totalmente nova. Vamos acompanhar esse processo passo a passo. Primeiro, a gota de chuva passa pela vegetação e por aquela camada de folhas e galhos no chão que a gente chama de serrapilheira. Ali, ela já começa a reagir com a matéria orgânica que está se decompondo. Depois, ela vai entrando no solo e interagindo com os minerais de argila. E por fim, bem devagarinho, ela continua descendo até alcançar a rocha-mãe e aí começa a dissolver os minerais dessa rocha. E aqui está o segredo dessa transformação toda. A decomposição das folhas e galhos na floresta libera dióxido de carbono, o CO2. Esse gás se dissolve na água que está infiltrando e forma uma solução um pouquinho ácida, um ácido carbônico bem suave. Essa acidez natural que dá à água o poder de dissolver as rochas. E é aí que a mágica acontece. Essa água, que agora está, digamos, viva e um pouco ácida, começa a carregar consigo um pouquinho de cada rocha que ela toca. Ela vai adquirindo uma espécie de memória química dos lugares por onde passa. O resultado final de tudo isso é simplesmente fascinante. A composição química da água que está lá no lençol freático não é por acaso. Ela é um reflexo direto, um verdadeiro espelho líquido de toda a paisagem que essa água atravessou, desde a vida na superfície, a biosfera, até as rochas mais profundas, a geosfera. Só que essa história natural, tão delicada, hoje tem um novo capítulo. As nossas atividades, as atividades humanas, acabam introduzindo uma nova assinatura química nessa paisagem. Uma marca que, infelizmente, também é carregada pela água nessa jornada subterrânea. Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem as fontes naturais que vão enriquecendo a água aos pouquinhos, a biosfera, a dissolução lenta das rochas. Do outro, as fontes humanas, as fontes antrópicas. E aí a história muda, e muito. Esgoto, fertilizantes, lixões, resíduos de indústrias, tudo isso introduz no sistema substâncias de forma muito mais concentrada, muitas vezes nocivas. E essa marca humana muitas vezes significa contaminação. Uma ameaça que, por acontecer debaixo da terra, é quase sempre invisível. A gente só percebe quando muitas vezes já é tarde demais. Agora, vamos imaginar um cenário. Pensa em um poço, numa área tranquila, de onde uma comunidade tira água limpinha, pura, uma fonte de vida, de saúde. Agora, em algum lugar um pouco mais longe, numa colina, existe um aterro sanitário. À primeira vista, parece distante, seguro. Não parece ter nenhuma conexão com aquele poço, certo? Errado. A conexão existe e ela é invisível. A chuva cai sobre o lixo,
forma aquele líquido escuro e tóxico, o chorume. Esse chorume infiltra no solo, pega uma carona no fluxo da água subterrânea e viaja silenciosamente por baixo da terra, seguindo o relevo até chegar e envenenar exatamente aquele poço que era uma fonte de vida. E as fontes dessa contaminação são muitas. Nas cidades, temos os esgotos, cheios de nitrogênio, fósforo e bactérias. Na agricultura, o uso excessivo de fertilizantes pode contaminar a água com o nitrato. E, claro, a indústria e o nosso lixo podem introduzir desde metais pesados, vindos do chorume, até os efluentes ácidos da mineração. Diante de tudo isso, fica muito claro que proteger essa água invisível não é uma escolha, é uma necessidade. E é uma responsabilidade de todos nós, porque o que a gente faz num ponto da bacia hidrográfica afeta todos os outros pontos. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque, apesar de a gente viver no planeta azul, menos de 2% de toda a água da Terra está disponível para nós nos continentes. E dessa fatia minúscula, a água subterrânea representa, de longe, o nosso maior reservatório de água doce, líquida. É um verdadeiro tesouro escondido. E a solução para proteger esse recurso tão precioso passa por um conceito fundamental, que inclusive já está na nossa legislação: entender a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão. Ou seja, para proteger a água, a gente tem que cuidar da paisagem inteira que coleta essa água, porque como a gente viu, nesse mundo da água, tudo, absolutamente tudo, está conectado. No final das contas, a água que a gente bebe, a água que nos sustenta, ela carrega a memória de toda essa jornada. Ela conta a história das nossas rochas, das nossas florestas e, cada vez mais, a história das nossas cidades, das nossas lavouras. Então a pergunta que fica é: qual história a gente quer que a água conte para o futuro?